programa Casulo está de volta. Hoje estamos falando de cultura, cultura dentro e fora da universidade. A convidada de hoje é a professora Olinda Schaufert. Professora, o que dá para falar em termos lá da produção do design de Balneário, assim, em termos, o que vocês estão fazendo, como é que está essa produção cultural lá? Olha, muito interessante. A gente tem um evento bacana que chama Olhares Múltiplos, né, em Balneário. A professora Bianca Frisoni é a nossa coordenadora, né? Esse evento é fantástico, ele reúne toda a parte do design, todos os cursos de design de moda, industrial, gráfico, jogos e também o curso de turismo e hotelaria e cosmetologia estética. Então, esse evento é fantástico, porque são várias palestras, né, relacionando arte, a design, a arquitetura e também relacionando a estética em cima do curso de cosmetologia, né, que vem fazendo uma parceria com a moda para os desfiles, essas coisas, né, que são bastante interessantes. E sempre relacionado com arte. A gente está sempre apresentando bandas nos desfiles e a produção deles, né, os protótipos, né, tanto do design industrial, os modelos fabricados por eles, as peças gráficas do pessoal do design gráfico. Então lá existe uma produção bastante intensa, né? Tá certo. A gente vai chamar uma reportagem do Cristóvão, até que está ali vendo o programa, que ele fez sobre a questão das leis de incentivo. Vamos ver como é que tá, porque sem dinheiro não dá para fazer nada, né, professor? É verdade. Vamos ver então a reportagem do Cristóvão Vieira. A cultura é um forte agente de identificação pessoal e social, e por isso é importante que seja incentivada. É para isso que existem leis de incentivo à cultura, tanto a âmbito nacional quanto regional. A Lei Rouanet é um exemplo de iniciativa que institui políticas públicas para a cultura nacional. Bem, a Lei Rouanet é um dos principais mecanismos de incentivo à cultura que a gente tem no país. Se não a forma que a gente encontra de conseguir captação de recursos para os projetos, embora seja uma forma difícil, porque você tem que escrever os projetos. Esses projetos são avaliados por uma comissão mista, né, que é composta na CNIC, que é essa comissão de avaliação dos projetos, e a partir da aprovação desse projeto, então, a gente pode buscar esse patrocínio, que é esse mecenato, nas empresas que podem fazer essa dedução, né, que é através do lucro, que são empresas que têm o lucro real. Itajaí tem sua própria lei de incentivo, além de outros projetos que também apoiam movimentos culturais. Itajaí é uma cidade que tem vários editais de apoio à cultura. Nós somos até avançados em relação a outras cidades. Nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, que é um equivalente da Lei Rouanet, só que menor, né? A isenção, no caso do município, seria para o ISS. Então, os projetos contemplados encontram empresas privadas que queiram apoiar esses projetos e a verba é reduzida do ISS que essa empresa deveria ao governo municipal. Outros editais, eles repassam a verba diretamente para o projeto, sem interferência da empresa privada. Um exemplo é o edital Meu Primeiro Livro, que apoia autores iniciantes. Existe o edital de intercâmbio, que é para o aprimoramento dos artistas, possibilita que eles viajem e façam cursos em outros locais, com outros artistas mais especializados. Existe o edital de apoio a eventos culturais comunitários. Eu conversei com a banda Yellow Box, grupo da região, que teve seu CD gravado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí. Isso foi em 2009 que a gente ganhou o incentivo, e a partir da captação da verba a gente tinha um ano para gravar o CD, então a gente gravou só em 2010 e esperou mais um pouquinho para lançar em 2011. E você achou importante então essa lei de incentivo para conseguir gravar esse CD? Cara, com certeza. É uma grana que está disponível todo ano para os artistas aqui da região mostrarem o seu trabalho. É importante frisar que muitas vezes, em muitos anos, sobra dinheiro nessa lei porque não tem projeto para ser captado, então as pessoas às vezes não conhecem, enfim, acham que é impossível e não tentam. E é possível fazer, a gente fez um negócio sem nenhuma indicação, nada, enfim, a gente montou um projeto, conseguiu ser aprovado, então é uma questão de tentar, de se organizar. Tem que fazer um troço que seja interessante, né, para o município. Tem que ter algum valor, mas é possível fazer. Professora, a gente viu aí que é importante, né, ter uma legislação para incentivar a cultura. O que a legislação hoje precisa melhorar, né, já que a gente tem as leis municipais e também tem Lei Rouanet e assim por diante?
As leis municipais são mais simplificadas e, portanto, mais fáceis de serem acessadas, né? O que acontece na realidade é que o artista, ou vamos dizer o artesão, o artista, o pequenininho, né, que realmente precisa desse dinheiro para a produção, ele não consegue escrever um projeto. Então, ele é obrigado a recorrer à Fundação Cultural para ver se consegue um auxílio, né, para poder estar apresentando o seu projeto e realmente concorrendo a esse incentivo. Porque o grande artista, o que já vende a sua obra, o que já é conhecido, ele não precisa desse incentivo, né? Na realidade, a lei seria para os médios e pequenos artistas. Para fazer livros, CDs, elas, né? Tudo, DVDs, elas são super necessárias para que haja o fomento da arte local. Itajaí já tem essa lei há muito tempo e ela funciona muito bem, que eu sei bem, disso. Né? Agora, Balneário, ela não foi plantada até hoje, olha, né? Que pena, infelizmente, é uma briga, né? O prefeito Rubens conseguiu implantar, o próximo prefeito não conseguiu dar andamento. Vamos ver se agora na próxima gestão consiga, né? E a lei catarinense de incentivo à cultura, ela também acontece, né? Ela é Mas tem sempre um problema de repasse, né? Sempre um problema chia, de né? repasse, e o problema maior é assim, é você ir à empresa para captar esse dinheiro. Porque você precisa contatar a empresa precisa comprar o teu projeto. Então, esse é o maior problema de todos. Agora, a cultura, assim, só lhe interrompendo, a cultura, ela falta, assim, aliás, como a educação, parece que falta uma estratégia, né? Ela não é tida como prioridade, a impressão que dá, assim, que sempre parece que aquele sofrimento, aquele choro, a gente parece que não tem uma grande Bienal, né, aqui, exatamente. né? Isso é uma deficiência que nós temos no Estado? Nós temos, que Santa Catarina, na realidade, é uma questão brasileira, né? Porque o Brasil sempre foi um país de terceiro mundo. Hoje em dia ele é o sexto na economia, a gente tem uma defasagem enorme na educação, você sabe disso, né? Então o que acontece? Um país de terceiro mundo, a prioridade seria o quê? Comida e saúde. E obviamente a gente gostaria que diversão e arte estivesse incluído nisso, mas o Brasil, se Deus quiser, chegará lá em breve, eu acredito, né? A gente está no caminho, né? Esse público todo de São Paulo e do Rio de Janeiro já querem dizer que a gente está com meio caminho andado, né? Isso tem que vir para Santa Catarina e também está andando, só tem um curso de artes visuais na Univale, um curso de música e vários de design, são cursos relativamente novos, né? Só isso já fomenta a arte local e os artistas da cidade. Que nem a gente viu, que a gente teve esse ano, né? Que foi essa grande, festa do veleiro aí, né? O Stopover, né? A Volvo Ocean Race. E daí que a gente percebeu que os shows diários, assim, lotou, tudo bem. Aí eu pensei muito assim, o quanto, né? Que nós somos carentes, né? Exatamente. Assim, que eu até pensei, que bom que tivesse um show por mês para nos agradar. Teve muitos shows todos os dias. E pensando, que pena, né? E lotou, o quanto que temos essa carência cultural, né? Isso, agora foi um evento muito interessante, muito bem projetado, inclusive o João Venceslau, que é um professor da Univale, que é artista plástico, que faz parte do nosso projeto ProLer de incentivo à cultura, ele expôs na Volvo Ocean Race e as gravuras dele, não sei se você conhece, sobre os barcos da Volvo, foram de presente para o prefeito de Miami. Todos os velejadores ganharam, todas as pessoas envolvidas, né, na alta organização do evento, o João os presenteou por conta da prefeitura de Itajaí, né? A prefeitura contatou o João expôs e essas gravuras de Itajaí foram parar nos Estados Unidos graças ao nosso artista fantástico, que é o João, e obviamente o incentivo da prefeitura de Itajaí, né? Que bacana. Mas ainda falta, né, um cuidado maior com a cultura, faltaria... Sempre falta, né? E num país como o nosso, né, é uma briga e assim, é um trabalho de formiguinha, né? Quanto mais pessoas como eu e você existirem nesse mundo, melhor a coisa vai acontecer, né? Em relação às empresas, falta também porque às vezes bater na porta ali não é fácil também, eles dar conta de tudo, né? Por exemplo, né, em Balneário, na nossa gestão da Fundação Cultural, eu restaurei a Igreja da Barra, que é a Capela Santo Amaro, né? Foi uma lei de incentivo estadual, por conta da metade prefeitura, metade lei de incentivo. Quem nos auxiliou foi a Avan. A Avan nos deu um montante de dinheiro para que a gente restaurasse a capela. Foi um incentivo perfeito, porque sem esse auxílio a gente jamais teria feito. Quer dizer, Santa Catarina tem grandes firmas, empresas e tudo mais, mas o que precisa é o pequeno artista conseguir quebrar essa ponte lá, convencer a empresa que realmente o projeto dele é bom, né? E isso as fundações culturais das localidades podem auxiliar, né? Podem encampar e auxiliar esse artista a chegar à aproximação com essas empresas, né? E parece assim, a impressão que eu tenho que falta também uma articulação maior entre as secretarias de turismo e cultura, né? Sim. Algumas estão na mesma pasta, mas porque a gente vê assim, nos países assim ditos, né, mais desenvolvidos, parece que qualquer graminha, né, tem uma valorização, não toque aqui. Tudo vira um negócio, né? E parece que a gente aqui ainda não valoriza, né, as próprias praias, enfim, é tudo mais complexo. Você tocou num assunto muito interessante, porque a gente observa assim,
Secretarias de Turismo, Esporte e Cultura são cargos políticos. Aí são pessoas que não são técnicas, que não conhecem cultura, que não conhecem esporte, muito menos conhecem turismo, que são os secretários. Então isso inviabiliza qualquer projeto e qualquer incentivo, porque a pessoa que está chefe daquela pasta realmente não tem a competência necessária para fomentar a arte, o turismo e o esporte. Esse é um grande problema, Santa Catarina vive isso é diário, né? Infelizmente isso acontece. Só isso aí já mata 50% de qualquer iniciativa, né? Porque daí coloca um sujeito estranho daqui que ele vai se ligar na pasta, né? Claro. Não é fácil. Um advogado, um médico numa fundação cultural. Impossível, né? Então, uma pessoa que... Obviamente, existem pessoas que têm essa cultura, mas não são técnicos no assunto. Você tem que conhecer, né? Projetos artísticos, tem que ter conhecido as galerias do mundo, os museus, tem que ter essa cultura de base do funcionamento da coisa para poder estar trabalhando nessa área, né? E agora até mudou, né, ministra da Cultura, enfim, toda uma polêmica, né? Mas se falou muito também da questão dos pontos de cultura, né? Que parece que deram uma parada, né? A impressão que tinha que eles eram mais fortes, né? Não é isso? Assim, a questão política, o PT foi terrível em alguns aspectos, porque os pontos de cultura foram todos muito voltados ao Nordeste, né? Então é um partido que, né, nós somos contra, somos apartidários, mas assim, a gente observa enquanto governo federal, no caso, desse partido, que a prioridade é sempre o Norte e o Nordeste, isso é visível. Então esses pontos de cultura funcionaram mais lá do que cá, né? A gente se ressente sempre, porque Santa Catarina é um estado rico, é um estado que aparentemente a cultura funciona, então a gente é sempre deixado de lado pelo governo federal em detrimento do pessoal do Norte e do Nordeste. A gente se esquece que nós somos, sim, é o filho bem-sucedido, então esse não precisa muito de incentivo, mas isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Professor, e quando a gente vai ter assim uma grande Bienal, por exemplo, um Picasso, por exemplo, um Monet, né? Eu não sou muito especialista, mas me lembro que eu fui ver uma exposição em Porto Alegre, lá no Santander Cultural, que é bonito. Maravilhoso. Enfim, parece que não chegam, né, as grandes exposições. As grandes exposições, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós só teríamos no momento um lugar para uma grande exposição, que seria o SIC, no Florianópolis, Centro Integrado de Cultura. Porque lá né? Nós precisamos ar-condicionado, nós precisamos segurança e um montante enorme de dinheiro, porque o seguro de uma exposição internacional como essa inviabiliza completamente. Caravaggio, que está agora em São Paulo, veio por conta do quê? Fiat. É a Fiat que está patrocinando, Caravaggio é italiano, a Fiat trouxe para Belo Horizonte, está em São Paulo, vai para o Rio. Então, assim, são grandes empresas, porque só o seguro de 6 quadros do Caravaggio é uma coisa tão monstruosa que nenhuma empresa poderia assumir. Então falta... tem essa questão, além de todas, ainda tem essa. Mas eu acredito, inclusive, que só o fomento dos artistas catarinenses para Santa Catarina e dos brasileiros para cá já supriria essa questão. Nem precisa de artistas internacionais. Por exemplo, até semana passada ou retrasada estava no SIC a exposição do Juarez Machado, que todos aqui conhecem, que fez 70 anos, um artista brasileiro, joinvilense, catarinense, que tem ateliê em Paris, reconhecido internacionalmente, com uma exposição maravilhosa no SIC, super bem montada. Professor, nosso tempo está acabando. Um recadinho final para esses novos prefeitos e vereadores que vão assumir o ano que vem. O que eles poderiam fazer para a cultura, né? Por favor, coloquem na pasta da cultura pessoas que conheçam cultura, formados em arte, com mestrado em arte, com especialização, né? Nós precisamos desse auxílio, né? Existem pessoas maravilhosas em Itajaí, Balneário Camboriú. Itajaí, até no momento, tem pessoas muito boas na arte e na cultura, né? Mas em Balneário, no momento, está faltando. Então a gente precisa que todos, que inclusive a comunidade cultural, que as pessoas se unam a favor disso e que peçam, né? E exijam da prefeitura essa correspondência. Tá certo. Professora, muito obrigado pela presença aqui no Casulo, tá certo? Eu que agradeço. Tá certo. Pessoal de você de casa, muito obrigado também por nos acompanhar até agora e a gente volta na semana que vem com mais um Casulo especialmente para você.